E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal Observatório Humano. Antes da gente mergulhar de cabeça, já deixa aquele like e se inscreve no canal para fortalecer o nosso espaço, tá bom? Hoje a gente vai desconstruir de vez aqueles mitos super romantizados da independência do Brasil. Sem contos de fadas por aqui. A gente vai olhar direto para a dura e crua realidade histórica de 1822. Vamos direto aos fatos. Tem uma frase muito curiosa da nossa fonte, dita pelo almirante Armando de Sena Bettencourt, que diz o seguinte: quando se olha para trás, 1822 parece um milagre. E olha, milagre mesmo. Por quê? Porque em 1822 o Brasil estava completamente falido e rachado no meio. A nossa sobrevivência como um território único foi uma anomalia histórica absoluta, sem exagero nenhum. E aí fica o grande enigma na mesa, né? Como foi que o Brasil deu certo? É simplesmente fascinante tentar entender como a gente conseguiu se manter intacto. Pensa bem, a gente tinha todos os motivos do mundo para se despedaçar em vários países menores, exatamente como estava acontecendo com as colônias espanholas vizinhas, que estavam rachando em um monte de repúblicas nessa mesma época. Vamos ao nosso ponto 1, o país improvável. Em 1822, a gente estava literalmente na beira de um abismo gigante. Quando o rei Dom João VI voltou para Portugal no ano anterior, não teve essa de transição pacífica e organizada, não. Ele basicamente raspou os cofres nacionais. O Brasil nasceu sem dinheiro, sem frota militar de verdade e sem o básico do básico para se sustentar como nação soberana. E os números dessa época são de cair o queixo. Para vocês terem uma ideia, 66% da população, ou seja, 2 de cada 3 pessoas, eram escravizadas, forras ou indígenas totalmente marginalizados. Só 34% faziam parte de uma minoria branca e de outros grupos no poder. Pior ainda, a estimativa é que só 1 em cada 10 pessoas sabia ler. Imagina só o nível de tensão. Era uma sociedade extremamente frágil, morrendo de medo de uma grande rebelião a qualquer instante. O que nos leva ao ponto 2, os 2 Brasis. Esse nosso território enorme não era desigual apenas nos números, não. Eram mundos completamente diferentes dividindo o mesmo mapa, mas que mal sabiam da existência um do outro. O contraste de realidades chega a ser chocante. De um lado, a gente tinha a corte no Rio de Janeiro tentando ser super cosmopolita, ostentando uma biblioteca com 60 mil livros raros que vieram da Europa. Do outro lado, o interior profundo, agrário, isolado e faltando de tudo. O naturalista Auguste de Saint-Hilaire chegou a relatar que num povoado no litoral paranaense chamado Guaratuba, a desnutrição era tão brutal que pessoas escravizadas e moradores muito pobres comiam terra de cupinzeiro só para tentar conseguir algum nutriente. É muito pesado, né? E isso nos traz ao ponto 3, o estupim português. Sabe aquela ideia de um despertar patriótico coletivo, todo mundo de mãos dadas querendo a independência? Esquece isso. A independência foi, na verdade, uma reação extrema a umas exigências absurdas que começaram a chegar lá de Portugal. A coisa escalou numa velocidade absurda. O rei foi embora em 1821, mas a gota d'água mesmo veio em agosto de 1822, quando o navio Três Corações atracou no Rio de Janeiro, lotado de decretos agressivos e irredutíveis. Basicamente, Lisboa mandou o príncipe Dom Pedro voltar na mesma hora e ameaçou processar todos os aliados dele. Fomos encurralados. A ruptura de setembro foi precipitada justamente porque Portugal não nos deixou outra saída. E aqui a gente entra no ponto 4, a ilusão do Ipiranga. O famoso 7 de setembro que a gente aprende carrega aquelas imagens gloriosas, não é mesmo? Mas a verdade sem filtros é bem mais pé no chão e, sendo muito sincero, bem mais humana. Para entender como esse mito visual foi montado, é só pegar o super famoso quadro O Grito do Ipiranga, pintado pelo Pedro Américo décadas depois, lá em 1888, e comparar com um quadro francês de 1875 do pintor Meissonier. Fica bem claro que a pintura brasileira não foi um registro jornalístico ou documental da cena. Foi quase um copia e cola visual de uma obra sobre as tropas de Napoleão Bonaparte. Tudo foi muito bem pensado para inventar um heroísmo que ficasse bonito para as futuras gerações. A realidade histórica sem filtros, meus amigos, era pura lama e muito cansaço. Dom Pedro e a comitiva dele não estavam montados naqueles cavalos majestosos, puro sangue. Eles estavam subindo a serra no lombo de mulas de carga, que eram os únicos bichos que aguentavam aquele relevo horrível. E tem um detalhe, na hora que recebeu as cartas de Portugal, o príncipe estava sofrendo de crises fortíssimas de cólica intestinal. Ele teve que fazer várias paradas no meio daquele caminho enlameado naquele dia. É a vida real, nada de glamour. Chegamos então ao ponto 5, a Guerra Sangrenta. Existe aquela narrativa forte de que a nossa transição foi pacífica, que foi tudo resolvido em acordo de gabinete e sem derramar sangue. Bom,
Os documentos revelam exatamente o oposto disso. A gente teve frentes de batalha que foram simplesmente brutais e que muita gente acaba esquecendo. Na Bahia, foi guerra urbana real, intensa, com atiradores, saques e cerco. No Piauí, aconteceu o embate super trágico e letal da Batalha do Genipapo. E províncias como Maranhão e o Pará, que não queriam aceitar o governo do Rio de Janeiro, foram subjugadas com muita violência pela frota do mercenário Lord Cochrane, que chegou ao cúmulo de extorquir e saquear capitais brasileiras. O custo em vidas humanas foi massivo. Para vocês sentirem a verdadeira atmosfera psicológica daquela época, o jornalista Cipriano Barata chegou a publicar na imprensa daquele ano "Ensopai a terra no sangue dos tiranos portugueses". Pensa no peso de ler isso no jornal. Isso nos ajuda muito a entender a profundidade do ódio nas ruas, as perseguições e a violência genuína que tomou conta de vários lugares. A independência foi tudo menos silenciosa e cordial. E aí vamos para o nosso sexto e último ponto: o preço da unidade. Porque com todo esse perigo iminente de guerra civil e de ver o império se quebrar em nações menores, alguém teve que firmar um compromisso. Só que foi um compromisso profundamente amargo. O cerne da questão foi brilhantemente provocado por intelectuais lá do século XIX, como José Bonifácio e, um pouco depois, o Joaquim Nabuco. A grande dúvida era: como é que você forma um corpo político sólido usando uma matéria-prima tão radicalmente desigual? Como você faz um único país funcionar no meio de uma fratura social tão esmagadora? A resolução para esse problema, infelizmente, dependeu de muita força e autoritarismo. A pequena elite, morrendo de medo de uma revolução social que acabasse com seus privilégios, aplicou a ordem de cima para baixo. Projetos democráticos foram jogados no lixo, movimentos republicanos de verdade, como a Confederação do Equador com Frei Caneca, foram fisicamente esmagados. E para garantir de vez essa estabilidade, o sistema de escravidão foi mantido intacto como motor da economia nacional, tanto que na virada para 1884, o Brasil ainda registrava 1,2 milhão de pessoas escravizadas. Foi um preço absurdamente alto. O legado deixado é o de uma noção moldada com mão de ferro de cima para baixo. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Será que o tal milagre territorial de 1822, de manter o mapa do Brasil gigante, pode mesmo ser considerado um sucesso humano e cívico? Para garantir o contorno do nosso mapa, grandes parcelas da população foram caladas e fraturas profundas foram solidificadas. Talvez as raízes das nossas maiores desigualdades de hoje encontrem justamente ali a sua maior explicação. É uma reflexão vital sobre o passado que, com certeza, exige que a gente olhe diferente para o nosso presente. Pessoal, esperamos de verdade que essa investigação tenha trazido uma nova perspectiva para vocês. Um abraço e até a próxima análise.